O Emiliano, o Ramon é capaz de comandar o Al Hilal no Mundial, né? Estão falando possível. de mandar o Jorge Jesus embora. Aí, ó. E aí, Vendo se aí, mandar, campeão. se mandar Jorge Jesus embora, acho que fica muito próximo de uma seleção brasileira, não? Eu acho que sim. o Jorge Mas Jesus a informação tá é chegando, que a CBF ainda vai esperar um pouco a situação do Ancelotti, né? Você vai rir no final da frase? É uma piada? Não. Não, O quadro não. de piada já foi. Não, mas é verdade, porque assim, ainda Tá tem... 2 de maio hoje, hein, ainda PDV? tem um Barcelona e... Ainda tem um Barcelona e Real, Senhora, né? Ainda tem um Barcelona e Real La Liga. em La Liga. E existe matematicamente a chance, ainda mais sendo o Real Madrid, de passar o Barcelona. Eu acho que não vai acontecer. Então o Real Madrid não vai abrir mão, obviamente, da possibilidade de ganhar um título e não vai mandar o Ancelotti embora antes. Então a CBF vai esperar mais um pouquinho. Eu acho, cara, olha, por mim, eu esperaria a definição e depois eu vou atrás do treinador. Por um lado, o que vai mudar? Por um lado eu entendo essa Um aninho história pra de Copa. esperar, mas pô, Um aninho, pô. cara, olha a A imagem gente da não tem CBF, boas né? opções. Se falasse não... Um mas, ano cara, e um mês, e um ano é a mesma coisa, né, PDV? se falasse assim, ó, o Edinaldo tem a garantia de que o Klopp vai assumir a seleção. Beleza, eu não esperaria. Mas, pô, entre o Ancelotti e o Jorge Jesus, gente, nossa, Mas sabe qual que que é? diferença, cara. Sabe qual que é? É muito... O Jorge Jesus é um treinador médio na Europa e que tem fama de ser azarado. Tem uma cena icônica do Jorge Jesus antes dele assumir o Flamengo, que é quando ele era treinador do Sporting, que ele toma um gol do título português, né? Acho que era o campeonato português, que ele desaba ali Gol do Kelvin. na pequena área. Lembra? Está no jogo contra o São Paulo, tá Isso, exatamente. no Náutico. Ele tá no Náutico, a isso. questão pra mim não é nem sobre a Eu não qualidade. acho o Jorge que Ancelotti Jesus é melhor que o Jorge essas Jesus. coisas. Mas, pô... Então espera. Mas espera. a CBF fica com uma cara do tipo assim, o Ancelotti tá escrito assim, a seleção brasileira é meu plano B. A seleção brasileira é meu plano B. Eu vou esperar o Real Madrid, vocês são meu plano B. Se o Real Madrid me demitir, eu venho. Isso me incomoda. Mas isso diz mais sobre o futebol de clubes hoje ser muito mais importante e valioso do que o futebol de seleção, do que o valor da seleção brasileira. Mas eu acho que não é... Tanto que os melhores treinadores do mundo não estão nas seleções. Eles estão nos clubes. Eu não vejo isso como... eu entendo que a CBF ela tá em crise, a seleção brasileira tá em crise por vários motivos que dizem respeito à organização, aos dirigentes que estão lá, tudo bem. Mas esse fator de... o Ancelotti tá esperando... Isso eu não vejo como demérito. Isso eu vejo como uma questão de que o futebol de clubes hoje é muito mais... Hoje, de um bom tempo pra cá, é muito mais valioso do que o futebol de seleção. Às vezes a gente fica com essa... mas a seleção brasileira... Cara, é pra gente, porque a gente é brasileiro, mas o futebol de seleção, de alguma forma, ele é legal, ele é importante na Copa do Mundo. Se ligar pra qualquer treinador na semana da Copa do Mundo e falar se assume, o cara assume. Depois ele não vai querer treinar a seleção. Nenhuma seleção. Por isso também que esse talvez seja um bom momento pra contratar o cara que você quer que dirija, porque a gente tá Exatamente. muito próximo. Isso, por isso que eu acho que o Ancelotti ainda vai topar a seleção. Porque aí ele pega um aninho... Rapidinho, né? Copa Acabando do a Mundo. carreira também, né, do Ancelotti. Lógico, tem 65 anos, já ganhou tudo. Um Falta dos uma Copa do entraves, Mundo. inclusive PDV desse contrato, a primeira seria essa multa, a CBF paga multa caso precise pedir demissão, o Ancelotti já falou que não vai pagar, ok. Enquanto não for demitido, ficamos no aguardo. E o segundo, que tava tendo aquela... que não tinha concordância no assunto, era exatamente isso, porque a CBF queria que ele assinasse um contrato até a Copa de 30. E ele não quer, evidentemente, né? Não precisa Então, ser mas vamos lá. Aí a gente vai entrar num debate que é nenhum o gênio seguinte, da lâmpada. vocês falaram sobre a importância de você, o treinador de seleção, ele fala, pô, é melhor o clube. Ok. Didier Deschamps ficou 3 ciclos na França. Treinador médio. Ok, assim. um dos poucos Sendo que legal ganhou- com ele. Um dos poucos que ganhou a Copa do Mundo. Sim, quase Chegou a foi 2 finais, bicampeão. quase que ele foi bicampeão. Ele ganhou como jogador, né? Ganhou como jogador, como capitão quem da mais França. Que ganhou, além deles, é só ter Zagallo. um técnico. Zagallo e ele. Zagallo e ele. Se eu não me engano, ou tem mais um. São 2 ou 3 que fizeram isso. Ganharam como treinador e como jogador. Deixa eu ver aqui. Fez 2 Capitães, ciclos, né? 3 ciclos e ganhou Copa. Didier Deschamps. Sim, Aí você vê o Scaloni. sim. Scaloni, primeiro trabalho uma dele. grande surpresa. O primeiro trabalho dele tava no River. Ele era auxiliar do... Ele era auxiliar do Sampaoli? Sampaoli, de todo mundo que passou na seleção. Auxiliar fixo. Foge da curva. Foge da curva, é verdade. Chegou na final. Hoje é líder da Sul-América, hoje é líder da eliminatória, não tem Sim, como saber. a seleção vai da vir a Argentina Copa do arrumadinha. Mundo, Né? Sobrando, né? Na América do Sul, ele sobrando. tem na mão dele a seleção. Sim.
Então, e aí depois nós tivemos, vamos lá, então a atual campeã é a Argentina, antes foi a Beckenbauer. França, Foi a 14 França, Alemanha. 14 Você foi a tem um Alemanha exemplo, com o Low. Beckenbauer. Um exemplo Então, de e o Joachim Löw treinador. ficou dois E o Low ciclos. era auxiliar do Klinsmann. O Low ficou 2 10, ciclos, 14 e 18. Então, 3 ciclos. Isso. Então é assim, a gente tem um cara... E onde tá o Low hoje? Faço ideia. Não tá em high, né? não Tá em low. Então, não tá em lugar nenhum. Nossa Senhora. Tá em Pai low. amado. Mas é isso que eu ia falar. Tá em low, Então porque é isso. Antes da de 14 foi a 2010. Isso. Aí foi Espanha, Espanha, com o Del Bosque. com o Del Bosque. Del Bosque tem história em clubes também. Del Bosque Sim. tem. Eu ia Inclusive no Real citar Madrid. o exemplo do Hansi Flick, que tá agora no Barcelona. Ele é Sim. o ex-técnico da seleção alemã, né? E também teve um bom trabalho no Bayern. Foi campeão. E não foi bem na Eu seleção acho que alemã. assim, Foi bem, Eu é. acho que assim, não tem regra, enfim, totalmente ditada que diga, ó, o cara precisa fazer 2 ciclos pra ser campeão, precisa Nada. fazer precisa... Não tem. O Tite, 2 ciclos Não com o tem. Brasil Pra perdendo. ser campeão é 7 jogos, gente. É. Então, o Marrocos 7 foi jogos semifinalista ao mesmo Sim. com um treinador que chegou 3 meses antes da Copa. Tá, mas deixa eu te O perguntar, Marrocos. ao mesmo